Estamos de volta com o quadro Mestres do Quadrinho Brasileiro e hoje é um quadrinho muito maneiro que influenciou diretamente a criação do Salomão Ventura. Eu estou falando de Jesuíno Boa Morte, do Júlio Emílio Braz e do Zenival Ferraz. Daqui a pouquinho, depois da vinheta. Vida longa e próspera, Giconautas! Bem-vindo de volta a mais um programa aqui do canal Gico HQ, o canal que fala de quadrinhos brasileiros na veia, é isso aí. E hoje mais um medalhão, aliás, 2 medalhões do quadrinho brasileiro aqui. Eu trouxe o Jesuíno Boa Morte, foi publicado na revista Espectro. Como eu gostava dessa revista e como eu tinha medo dessa revista. E a gente vai detalhar já já, com participação inclusive do Júlio Emílio Braz aqui no vídeo, os bastidores de criação, um pouquinho do histórico de como era trabalhar com quadrinhos brasileiros lá no comecinho da década de 80, só rapidinho depois desses avisos que está aqui. Olha só, primeiro, se você quer estudar desenho comigo, dá uma olhadinha no site gico.com.br, lá tem as características todas do nosso curso, os estilos, como faz para entrar em contato, dá um pulinho lá, gico.com.br, todas as informações que você precisa sobre o nosso curso estão lá, valeu? E se você está chegando aqui agora, a primeira vez que você visita o nosso canal, por favor se inscreve aí e aciona o sininho para ser notificado de quando eu colocar novos vídeos. Nosso canal fala de quadrinhos, basicamente quadrinhos antigos, vintage. Temos também esse quadro aqui que fala de quadrinho brasileiro, dos mestres que pavimentaram, né, o caminho para a gente que veio depois aí fazer quadrinho independente, os novos autores. Todos esses medalhões estão sendo apresentados aqui. Já falamos do Mozart Couto, já falamos do Flávio Colim, falamos do Shimamoto, falamos do Watson Portela. Então estou trazendo cada vez mais medalhões aí desse quadrinho de excelente qualidade que era produzido no Brasil final dos anos 70, começo dos anos 80, quando eu comecei minha carreira aí de leitor de quadrinhos. E hoje a gente separou mais um quadrinho muito bacana. Então, se você chegou aqui agora, se inscreve aí, tá? E você tem certeza que se você curte quadrinho raiz, você vai gostar do canal. Quer saber mais novidades sobre os vídeos aqui do canal? Então me segue aí nas redes sociais. Tem diversos links aí que você pode acompanhar o trabalho aqui do canal. Então dá um pulinho lá, me segue nos perfis e a gente lá vai botando novidades, o que vem por aí, preview, spoiler, tudo lá nas redes sociais. Me segue por lá. E falando em rede social, agora lá no Instagram do curso de desenho é Desenhando com Gico, tá? @desenhando_com_Gico. Lá você vai encontrar dicas de desenho, mini tutoriais. Praticamente todos os dias eu vou colocar ali uma novidade totalmente gratuita para você ir treinando desenho comigo. Então se você está afim de treinar desenho, de repente deu uma parada, quer continuar, e ali no Instagram você vai ter dicas práticas e rápidas, tá? Diferente do curso onde a gente se aprofunda, ali é uma coisa mais rapidinha e é gratuito, tá? Então me segue lá no Instagram do curso de desenho, Desenhando com Gico. Me busca lá, marca, segue e acompanha os tutoriais que eu vou colocando lá pra gente treinar desenho todo dia. Desenhar é muito bom, gente. Relaxa, distrai, foca, trabalha a criatividade. Vem desenhar comigo. E o último recadinho é o seguinte, se você vai comprar os teus quadrinhos, se puder comprar pelo nosso link aqui, agora o canal faz parte do programa Afiliados da Amazon. O que é isso? Nada demais, é simplesmente o seguinte, você vai comprar teus quadrinhos, tá a fim de comprar o quadrinho, vem aqui no canal, tá? Em todos os meus vídeos vai ter uma descrição, um link para você clicar e ir direto para a Amazon. O que isso faz? Para você vai ser direcionado direto lá para os quadrinhos da Amazon, tá? Para mim, se você comprar por lá, a gente recebe uma comissãozinha. Não é muita coisa não, mas ajuda a investir em melhorias aqui do canal. Uma câmera melhor, com uma imagem melhor, um bom microfone. Toda essa verba que foi entrando através dessas comissões que por acaso surgirem, eu vou investir no próprio canal e acaba revertendo para vocês com vídeos com mais qualidade, um som melhor, uma imagem mais bacana. Então se você está a fim de comprar quadrinhos, está aí separado uma graninha, pô, entra por aqui, eu vou agradecer muito essa comissãozinha que vai entrar aí para dar uma moral aí pra gente melhorar as condições aqui no canal, valeu? Sempre aqui em todos os vídeos, então vai ter o programa de afiliados, tá? Compre seus quadrinhos na Amazon pelo nosso link, vai estar, é só entrar na descrição do vídeo, tá o link, clicou lá, o preço não vai mudar para você, tá? Não vou mentir para você, você não vai ter desconto extra, nada disso. Se tiver o desconto, eu já vou falar, ó, hoje tem um quadrinho com desconto e eu vou falar no vídeo, você vai clicar e lá vai ter o desconto. Mas é simples, pelo fato simples de você entrar na Amazon por esse link que eu vou dar, e caso você venha efetuar sua compra por lá, já deu uma moral maneira para mim. E eu vou te agradecer, valeu?
Agora chega de papo e bora falar de quadrinho brasileiro de boa qualidade, galera. É o seguinte, isso aqui é a revista Espectro, tá? Essa é uma das revistas que eu tinha mais medo quando era guri. Eu morria de medo de ler, mas eu adorava ler isso aqui. Então, eu sempre fui aquele cara que eu gostava, né, claro, de super-heróis, Marvel, DC, óbvio, né? Quem não, né? Crescendo lendo aquilo, vendo os desenhos animados. Mas eu tinha um apego, uma vontade de buscar coisas além. Desde pequenininho, que toda vez que eu sentia que tinha um quadrinho diferente, eu era atraído por aquilo, um quadrinho estranho, um quadrinho lado B. Isso me atraía de uma maneira incrível. Quando eu conheci os quadrinhos de terror da VEC, foi paixão e medo à primeira vista, porque as histórias eram genuinamente brasileiras, né? Em grande parte eram histórias que se passavam no Brasil, tratavam de temas brasileiros. Tinha muita de ficção científica que era meio... assim, não se passava necessariamente no Brasil, mas a grande parte das histórias de terror eram brasileiras, e isso influenciou na criação do meu personagem Salomão Ventura, porque quando eu comecei a trabalhar o quadrinho autoral, né, comecei como Salomão Ventura, eu queria histórias que se passassem no Brasil, que falassem de coisas brasileiras, mas que tivessem uma pegada como essa, que desse medo, que fosse interessante, fosse meio lado B, meio bizarro. Então eu digo que a Espectro foi com certeza uma das mães assim criativas do Salomão Ventura. E o Jesuíno Boa Morte em especial, e eu vou dizer por quê. Quando estava o Salomão, quando eu criei, ele não tinha um nome, né? Salomão Ventura. Esse nome foi criado depois. Eu já contei essa história diversas vezes, mas vale pincelar. Eu queria um nome forte, tá? Eu queria um nome brasileiro forte. E eu não queria que fosse um nome muito comum, muito assim do dia a dia, sabe? Pedro, Roberto. Eu queria uma coisa que fosse diferente. E aí eu lembrei do Jesuíno, esse nome, Jesuíno Boa Morte. Eu lembrei disso aqui, eu peguei meu quadrinho, pô, eu queria um nome assim, cara, um nome sonoro, um nome forte, um nome diferente. E aí eu fui batizar o Salomão Ventura. Salomão era o nome do meu amigo, que na época era meu aluno lá no curso de desenho, dos primórdios do meu curso de desenho, chamado Felipe Salomão. Eu falei, pô, Salomão, vou pegar teu nome emprestado, porque Salomão é um nome em português forte, né, que tem uma presença maneira. E o Ventura do nome é o nome do seu Ventura Iane, que Deus o tenha, que era o dono da banca de revistas onde eu comprei quadrinhos aqui a minha vida inteira, praticamente, eu comprava lá com o seu Ventura. Aí eu peguei Salomão e Ventura e juntei, então eu tive um nome tão forte, eu acho, espero, né, que vocês gostem tanto desse nome quanto eu gostava de Jesuíno Boa Morte. Aí, para criar agora, quando eu criei o quadro Mestres do Quadrinho Brasileiro, eu falei, cara, ainda vou falar do Jesuíno Boa Morte, porque aquele quadrinho influenciou bastante, né, nessa minha carreira de quadrinista independente. Muito bem, eu comecei com os programas, fui lá no Shima, fui lá no Colim, aí estava na hora de falar do Júlio Emílio. Júlio Emílio Braz hoje é um grande escritor, né? O cara já publicou mais de 180 livros, é uma coisa assim, a produção monstruosa. Ele trabalha com livros infanto-juvenis, didáticos, uma coisa assim. O cara é uma máquina de escrever. Mas ele começou sua carreira de escritor como roteirista de quadrinhos, e coisa que ele tem muito orgulho. E a gente vai ver aqui olha só, gente, o primeiro trabalho do Júlio Emílio. Tem noção do que vocês vão ver aqui agora? E a qualidade do trabalho, ele falou que não, que era meio mais ou menos, mas eu sinto muito, Júlio, mas vou concordar e discordar contigo. Agora, sem mais delongas, eu quero abrir o espaço aqui para o Júlio falar um pouquinho como foi a criação do Jesuíno, como era trabalhar com quadrinhos, o primeiro contato lá com Ota, lá na VEC. Deixa eu sair de cena porque a história dele é muito melhor do que a minha. Acompanhe um pouquinho aí do Júlio. E quando o Júlio terminar o depoimento dele, a gente volta para ver as páginas do Zenival e a narração da história do Jesuíno Boa Morte. Fala aí, Júlio! Aqui é o Júlio Emílio Braz. Eu fiquei extremamente contente de ser convidado por ti para dar um testemunho sobre, na verdade, o início da minha carreira, né? Porque se hoje eu sou autor de literatura infanto-juvenil há bastante tempo, inclusive, eu comecei fazendo quadrinhos, né? E aí você pediu para dar um testemunho. Eu confesso a você que você vai achar ou engraçado ou extremamente prosaico o meu início de carreira, né? Porque foi interessante, sabe? Eu não planejei, não pensei em nada, não, sabe? Vou ser escritor de hoje em diante. Não aconteceu assim. Foi até engraçado, né? Eu sou, naquela época, era de formação apenas de técnica em contabilidade e eu perdi o emprego, a verdade é essa. Eu era gerente numa retífica em Rocha Miranda, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro. Perdi meu emprego e eu fiquei desempregado. E eu sou o mais velho da família, né? E não podia ficar desempregado.
E aí não aparecia emprego, né? Pelo menos na minha profissão. E depois eu fui apelando, fui procurando outras e outras e mais outras, não aparecia. Aí até que um dia, um amigo do meu irmão era meio boca grande, ficava falando lá com algumas pessoas no bairro, e acho que para todo mundo que era um tagarela. Ele falava que eu era escritor. Eu não era escritor, eu escrevia, né? Tinha algumas ideias, eu queria ser, inclusive, escrever quadrinhos, minha paixão, aprendi a ler com quadrinhos, inclusive. Aí eu tinha um monte de pastas com um monte de personagem, ideias, escrevia alguns textos curtinhos, tipo crônicas, mas redação na escola, sabe? O garoto que ganha redação na escola, a professora de português ama, que negócio. E assim, sabe, né? Aí ele falou para um amigo dele, né? Que eu escrevia, que era escritor, blá blá blá. E na editora do amigo dele, que vem a ser a editora VEC, que já não está mais entre nós, não existe mais, estavam precisando de roteiristas lá, né? E aí falou, manda seu irmão lá, né? Como eu estava desempregado, a coisa estava meio feia, sabe? Até a conta da luz já estava perigosamente indo para a segunda conta sem ser paga. E quando você chega na segunda conta sem ser paga, a próxima etapa é receber a visita do caminhão da Light, né? Então, isso posto, não tinha nada a perder, fui lá, né? Peguei os meus caramangualhozinhos, que estavam assim meio acabando a grana. Peguei um ônibus, fui lá, saltei lá na porta, cheguei, levei minhas pastinhas cheias de personagens, oba, né? Achando que ia ser o novo Walt Disney, algum Stan Lee, alguma coisa assim. Aí cheguei na editora, fui bem atendido, enfrentei aquele cheirinho gostoso das gráficas, que embaixo ficava as gráficas, eu adoro esse cheiro até hoje, né? Pena que tá meio... Bom, mas tudo bem, vamos lá. Cheguei, falei com a Cristina, secretária do Otacílio Barros, e aí ela chamou, me introduziu na sala do Otto. Otto é aquela figura que quem não conhece deveria conhecer, porque o cara é doidinho de pedra, né? Aí cheguei lá, conversa vai, conversa vem, abri minhas pastinhas, ele olhou as pastinhas com aquela velocidade Otto Barros, né? E falou, pô, garotão, não tem nada aqui que sirva pra gente, porque as nossas revistas são de histórias em quadrinhos de terror, tem uns bang também, mas são italianos, então... né? O que a gente pode fazer? Eu tinha naquele bolo de um monte de coisa lá na Maçaroca um personagem chamado Pedro Salvaterra, mas era de aventura, de capa-espada, né? Se passava em Pernambuco durante a ocupação holandesa, e era a história de um cara que lutava contra os holandeses, a justiça dos holandeses, assim, tipo, não era bem Robin Hood, mas a ideia era aquela, né? E, bom, aí começamos, eu não sei quem começou, mas acho que foi uma cumplicidade, eu e o Otto. O fato é que daqui a pouco aquele personagem que era de capa-espada, nós estávamos inventando um outro personagem que tinha que ser de terror, porque as revistas só eram de terror. Então vamos lá, primeira coisa, vamos mudar o nome. Pedro Salvaterra é bonito como um livro, uma história de capa-espada, mas para terror. Aí a primeira coisa que eu pensei foi Jesuíno, porque eu tinha lido um livro sobre cangaço e tinha um cangaceiro chamado Jesuíno Brilhante, que era, na época, era tipo Robin Hood mesmo, no Ceará, né? Bom, vai ser Jesuíno, mas bom, e aí, qual é o outro sobrenome? Bom, se vai ser um zumbi, porque a ideia era ser um zumbi, né? Vai ter que ser Boa Morte, então vamos lá. Tinha um jogador, acho que, não sei se, não, acho que não tem mais não, faz tempo. Tinha um jogador chamado Boa Morte, português, negão. Aí, bom, lembrei logo do Boa Morte, aí virou Jesuíno Boa Morte. Agora como é que vai ser a história? Aí assim, aí começamos a matutar, eu e ele ali, maior brainstorm, e surgiu a ideia de que ele era um cara que lutava contra os holandeses. Um dia ele é traído por um camarada, né, aquela velha história brasileira, ele é traído por um camarada, é preso, enforcado. Mas ele tem uma ama de leite africana, né, que cuida dele desde criancinha, e aí ela resolve resgatar o cadáver, que naqueles tempos o cadáver, né, ficava assim, ou era esquartejado ou ficava pendurado até apodrecer para servir de exemplo. Aí tá, vamos lá, aí tá, ela vai lá, tira o cara, e aí faz coisa de um feitiço assim para invocar um demônio. O demônio, inclusive, é bem europeu, né? O que o Zenival fez é uma coisa bem europeia. Aliás, um caso à parte do sucesso inicial desse trabalho foi o desenho primoroso do Zenival Ferraz, né? Eu fiquei muito tempo sem conhecer o cara. Eu amava o desenho dele, mas nunca conheci naquela época, nem falava com ele, né? Não tinha nem telefone em casa. E aí, bom, entreguei, né? Tavares, Zenival Ferraz, né? Aí bolamos, né? Ela chama o demônio vem, e ela sacrifica, dá a vida dela para que ele transforme o filhinho querido dela num zumbi,
né? Aí ele ressuscita, mas ressuscita como zumbi. Ele não curte muita coisa, mas já que ele está ali, a primeira coisa que ele faz é pegar o cara que o traiu, depois ele fica lutando contra os holandeses. Eu fiz a história, peguei o dinheiro, usei para pagar uma das contas de luz e fui embora para casa. Só que assim, a revista é essa aqui, ó. Eu tenho até hoje. E a história é essa aqui, né? O título, obviamente, é Jesuíno Boa Morte. Já começa aqui, né? Sabe? E essas revistas tinham no fundo aqui, atrás, uma pesquisa, né? Ó. E nessa pesquisa, o livro, a história, o pessoal gostou, aí o Otto me chamou lá e falou, ó, vamos fazer outras histórias. Eu não tenho a segunda, que é a Volta de Jesus no Boa Morte, porque nessas brincadeiras aí eu perdi a revista. Eu tinha, mas né? E aí fui fazendo, daí depois saiu a terceira história do Jesus no Boa Morte, o soldo da traição, tudo contra os holandeses, ele é zumbi, bababá. E finalmente essa aqui, que eu acredito que deve ter sido a última, que eu não tenho mais nenhuma aqui, então foram 4. E depois eu enveredei por outros personagens, o Bento Profano, um monte de outros personagens de terror. E aí fui meio que assim deixando de lado o Jesuíno, né? A Justiça do Além, né? Então era uma história legal, meu primeiro trabalho, então era assim meio mambembe, meio amador, os outros já ficaram mais elaborados. Depois também ele me pediu para fazer um bang, aí eu investi assim, não, sem nenhuma preocupação com o grupo negro, nada disso, negócio não. Eu criei um personagem de Bang, Cypress Hook, que era o primeiro protagonista negro que eu conhecia. Não tinha visto nenhum gibi com o protagonista negro, né? E o Cypress Hook era esse protagonista, né? Ficou muito legal. E foi o meu início, gente. Isso aqui foi a origem do Jesuíno Boa Morte, né? Eu ainda sobraram em algum lugar aqui dos meus alfarrábios alguns roteiros, uns 3 ou 4, não vou exagerar, uns 3 ou 4 roteiros inéditos que ficaram inéditos, né? A editora seguiu por outros caminhos, a gente não tocou mais adiante esses roteiros, tá bom? Essa é a história, gente. Qualquer outra coisa, estou aberto a mais vídeos que eu possa fazer para elucidar, porque eu tive uma produção muito grande, não só na VEC, mas também na Darte, na Grafipar e outras pequenas editoras paulistas, porque o quadrinho brasileiro viveu basicamente sempre de pequenas editoras. As grandes, realmente, o Brasil é um país periférico, né? Ele mais importa do que exporta. Ele só pega a coisa dos outros e o que sobra para os autores nacionais é ir trabalhar para fora, né? Como Mike Deodato, Joey Bennett, que eu conheci com outros nomes alguns anos atrás. O resto é só publicar estrangeiro mesmo. Só um fiapinho para os brasileiros, e os que querem se dar bem tem que inevitavelmente irem para fora, trabalhar para fora, né? Um beijão para todos, viu? Muito obrigado, Júlio. Foi excelente seu depoimento, muito divertido ouvir do cara que estava lá, né, pavimentando as estradas aí do quadrinho brasileiro, quadrinho terror que era de muita qualidade. Olha, o Júlio produziu, hein? Inclusive, um detalhe curioso, geralmente a gente conhece mais os autores de quadrinho do Brasil, mais os desenhistas ou os quadrinistas, que são desenhistas e roteiristas ao mesmo tempo. É difícil você lembrar de um nome de um roteirista de quadrinho. E o Júlio Emílio era essa exceção à regra, assim, que comprova a regra. Porque toda vez que eu pegava a revista e via Júlio Emílio Braz, assim, a história é boa. Júlio Emílio Braz, essa história é boa. Então o Júlio é esse cara que fez, né, teve um nome, assim, criou uma fama como roteirista de quadrinhos. E por isso eu agradeço muito, Júlio. Você foi muito importante aí para muita gente, inclusive para mim. Agora chega de rasgação de seda, bora ver esse quadrinho que é genial, merecia uma republicação. Eu não tenho todas as histórias, eu só tenho as 2 primeiras, infelizmente minha coleção não está completa, mas eu tenho as 2 primeiras que a gente vai tratar da origem desse anti-herói, o herói sobrenatural, e logo depois a volta dele. A arte é muito maneira, cara, o Zenival mandou muito bem, os tons de cinza bem aplicados, indumentário, eu comento aí, vocês vão ver. Vamos, para de falar e vamos ver essa história aí que tá boa demais. Confere aí. A estreia de Jesuíno Boa Morte acontece na revista Espectro número 20, que foi lançada em fevereiro de 1981. A história, texto de Júlio Emílio Braz, arte do Zenival Ferraz. A gente começa aqui com o enforcamento do Jesuíno, né? A história aqui se passa em 20 de maio de 1648, no Recife, durante a invasão holandesa. Ele foi acusado de traição, né, numa rebelião contra os holandeses, e aí enfrenta a forca.
desenho do Zenival é muito bacana, cara. Esses tons de cinza, a ambientação, a indumentária dos personagens, realmente muito maneiro. Bom, essa história vai ser contada em flashback, né? A gente volta então aqui ao passado, um pouco antes da morte do Jesuíno. Ele era um dono de terras, né? Chega na fazenda dele, a fazenda foi atacada, os holandeses invadiram ali, procurando o senhor do engenho, no caso o Jesuíno. Como não acharam, eles foram atacando quem estava por frente, as mulheres, o pai do Jesuíno, quer dizer, uma chacina total. Aí ele pergunta, o Jesuíno, quem é que fez isso, né? E a ama de leite fala, capitão Heineck e seus homens, a mando do governador. Aí o amigo dele fala, vamos fugir, não dá pra gente se vingar, acha melhor um atalho. Mas aí o Jesuíno decide que não, ele quer vingança, né? Aí aqui vai ter um histórico, né, dizendo que desde que Maurício de Nassau partiu do Brasil, Jesuíno e a família dele, de poderosos senhores do engenho, né, e amigos do príncipe, passaram a ter atritos com o novo governador e o auxiliar, no caso esse Peter Heineck. Então a insatisfação se instalou no coração daquele homem e ele se aliou aos rebeldes que combatiam os invasores. Sua cabeça estava a prêmio, diz o texto de Júlio Emílio. Aí a gente vai ver, 3 anos depois daquele incidente, o Jesuíno já totalmente imerso nesse movimento de revolta, né? Ele vai procurar um amigo dele lá para poder estar se escondendo ali enquanto busca, né, vingança contra o tal do Heineck. Só que quando amanhece, o amigo dele trai ele, convoca ali os holandeses, ele é preso, espancado, levado à condenação à forca, né? Então a gente volta aqui para o momento do início da história, ele enforcado, aí a ama de leite dele, que parece ser uma mulher leprosa, doente, algo assim, vai lá, pega o corpo dele, já que o corpo ficava, né, conforme o próprio Júlio Emílio falou, ficava lá para ser devorado, até apodrecer, como servir como exemplo, né? Só que a mulher, ela tem ali uma ligação com o sobrenatural, ela faz um pacto com o coisa ruim, ele aparece e ela oferece a vida dela pela vida dele. O coisa ruim aceita e essa cena aqui de impacto aqui, ele decepa a cabeça da mulher. E ele diz que eu serei responsável por sua vida. Somente eu poderei dar termo da sua existência. Naquela mesma noite, lá na casa do ex-amigo, vamos chamar assim, de Jesuíno, aí ele volta já, né, já está vivo, na forma de é um zumbi, mas não tem aquela característica de... É um zumbi, é um morto-vivo, né? É um morto-vivo. Ele não está apodrecido, nem é ignorante, nem nada disso. Muito pelo contrário. É quase um super-herói, um super-ser. Ele se vinga, né? E de uma maneira horrível, taca fogo na casa do amigo. E aí essas ações dele começam a reverberar, né? Os soldados assustados. Aí agora o Jesuíno está lá dentro da casa do coronel, né? Do sargento. E aí ele pega lá o capitão, né? Amarra na sela de um cavalo e dá a ele o mesmíssimo fim. Apesar do capitão estar aqui pasmo, eu vi você morrer. Assim, sim, mas eu estou morto. E ele apresenta o pescoço com as marcas da forca. Aí ele fala no final, você que está morto. Cumpriu-se a vingança de Jesuíno Boa Morte. Mas outros homens em outros lugares escravizam sua terra. Enquanto a terra e os homens não forem livres, não haverá paz dos mortos para Jesuíno Boa Morte. E aqui termina a primeira história. A segunda aventura de Jesuíno Boa Morte acontece na Espectro número 22, que foi publicada em junho de 1981. O personagem ganha tanto destaque que ele é o carro-chefe, ganha a capa da edição e logo a primeira história da publicação. A Volta de Jesuíno Boa Morte tem texto de Júlio Emílio Braz, desenho do Zenival Ferraz. Começamos aqui com uma cena de ataque,
os holandeses atacando ali uma vila, né? Leve as mulheres e crianças para a igreja, lá estarão seguras, diz um dos rebeldes ali resistentes. Mas não dá muito certo. Canhão, explosões para todo lado. De repente surge a heróica figura do morto-vivo Jesuíno Boa Morte. Por Deus e liberdade, irmãos. Sensacional. Ó, eu vou te falar, cavalo é um animal difícil de desenhar. E esse cavalo tá muito maneiro. Realmente muito divertida a história. E aí temos aqui esse herói de capa e espada, né? Galante, apesar de morto-vivo, muito galante. Defendendo ali o povoado, atacando os holandeses. Eu vos convido, em nome do diabo, para uma viagem sem volta ao inferno. Muito bom. E aí a galera, não por satisfeita, corre atrás do Jesuíno e ele revida, né? Deixa um rastro de destruição atrás dele. E das pessoas ali do povoado, vede a cruz da liberdade, a marca de Jesuíno. Então a lenda começa a se formar, né? Corta, vamos ver aqui um dos majores, né, da força de invasora holandesa, recebendo Manuel Fonseca. Esse cara aqui que seria o pai de uma pretendente desse coronel. Bom, aí o cara está dizendo que apesar da garota não gostar muito dele, ele está disposto a oferecer a filha em casamento. E a menina diz que não quer casar com aquele cara não, que ela ama mesmo o Jesuíno, ela é ex-amante, ex-namorada do Jesuíno Boa Morte. E aí agora temos aqui essa figura do Jesuíno contra a lua e a figura da namorada dele, assim, feita em aguada de nanquim, ou aquarela, não sei, né, preto e branco, parece uma aguada de nanquim, muito bonito. Essa história tem todo um romantismo, né? Muito, eu gostei bastante disso aqui, cara. Eu fico imaginando isso aqui impresso no formato grande pra gente observar essa arte legal do Zenival. Bom, aí chega aos ouvidos do nosso morto-vivo favorito aqui, que esse plot está em andamento aqui, ele não vai deixar que a amada dele se case com um invasor de jeito nenhum. Então ele invade lá a casa do coronel, né? Pega a menina, bota no cavalo e parte. A sombra deles, silhueta contra a lua. Aí ele pede para a menina se esconder. Quando tiver tudo em segurança, ele volta para salvar, para levar ela. Tem aqui uma luta contra holandeses. Ele se esquiva de uma aí, mas acaba levando uma estocada de uma lança de outra. E aí, para a surpresa do cara, ele não morre, né? Aí continua aqui a história, o povo cantando, né, as proezas desse herói. E aí eles armam um plano, o pai da menina e o major. Eles espalham um boato de que o major teria raptado o pai da garota e que somente se ela voltasse ele iria soltá-lo, ou então ele enfrentaria a forca. Aí a menina cai, né, na historinha, acaba voltando e vê que era tudo uma armadilha para que ela voltasse. E aí, com isso talvez atraiu o próprio Jesuíno. E é exatamente o que acontece. O Jesuíno chega lá numa noite e chama para o duelo, né, o major. Aí tem aqui o que o Júlio Emílio tinha falado do herói de capa e espada, né, numa cena bem Zorro, né, Errol Flynn, muito bacana, muito bem coreografada a cena. E tem uma hora que o major leva melhor, enfia a espada no peito do Jesuíno, mas ele nem pisca, né, afinal ele já está morto. Aí ele se vinga do cara, ele que mata o cara no final, faz a marca da cruz, né, que é a marca da liberdade, na testa do sogro e parte com a amada pelo cavalo ao luar. E aqui termina a segunda história. Boa história, não é? Boa pra caramba, né? Então, se você curtiu esse quadro aí, Mestre do Quadrinho Brasileiro, se você gosta de quadrinho nacional, comenta aí que quadrinho você quer ver aqui, que autor, que medalhão você quer ver resgatado. Já estou adiantando que vai voltar Flávio Colim, Colonese vai pintar em breve aí com o Mirza, Mulher Vampiro, Shimamoto deve voltar, Watson, meu amigo Mozart Couto, claro, não podia ficar de fora, esse cara que eu sou fã, estamos aí estreitando os laços, eu e o Mozart, já estou preparando também novidades aí com o trabalho do Mozart, cara que eu sou fã demais. Então quero ouvir de vocês quem vocês querem ver
aqui resgatados, relembrados, merecidamente um espaço aqui para que a gente deixe esse legado para novos leitores, para pesquisadores que quiserem saber um pouquinho mais do trabalho desses caras que, né, infelizmente, acredito que deveria ser muito mais reconhecido do que é. Aqui no canal a gente vai fazer essa missão de resgate, não importa, vou continuar com os vídeos de mestre do quadrinho brasileiro. Peço que vocês deem chance para esses vídeos, compartilhem, comentem, cliquem no curtir, porque isso faz com que o algoritmo do YouTube apresente esse vídeo para outras pessoas interessadas. Vamos ajuda o canal aí nesse resgate, é muito importante, tá bom? Hoje eu vou ficando por aqui, lembrando que essa semana eu tô de volta, sexta-feira, vai ter a mítica Super Aventuras Marvel número 1, folheada com vocês aí comentada, revista muito maneira, considerada por muitos um dos melhores mix da Marvel aqui no Brasil. Então a gente vai folhear aí a número 1, sexta-feira a partir das 6 da tarde. E domingão, isso, a gente vai ter o Demolidor do David Mazzucchelli antes da queda de Murdoch. Então você quer saber como que o Mazzucchelli começou ali a pegar as manhas do Demolidor? É domingo agora, a partir das 4 da tarde, no canal Gico HQ, beleza? E na semana que vem tem muita coisa boa pintando por aí. Vou ficando por aqui, se cuidem por aí, abre o olho, o negócio não tá moleza não. E a gente se vê aqui na sexta-feira no canal Gico HQ. Fui, galera!